Pode começar. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia, Lúcio. bom dia para quem estiver aqui na sala, quem for chegar depois. Para quem vai assistir depois o nosso vídeo, é bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei que hora que o pessoal vai assistir, né? Mas então sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Presbiterianismo Avançado. Primeiro slide de todas as aulas aqui, nós estamos dando ciência a todo mundo que as nossas aulas estão sendo gravadas, tá? E vão ser disponibilizadas no canal do YouTube, tá? Porque pode ser que alguém não queira que isso seja feito, mas é uma praxe da nossa igreja, nós estamos trabalhando dessa forma, fazendo para que isso possa abençoar outras pessoas depois. O nosso curso, então, é o curso de Presbiterianismo Avançado. Esse curso está sendo dado pelos pastores e pelos presbíteros da IPN. A nossa aula de hoje é a terceira aula, e o título da aula, o tema da aula é Deus Reina 1, o governo da igreja local. Eu sou o presbítero Lúcio Mafra, meu e-mail está aí na tela. Qualquer dúvida que vocês tenham, que queiram entrar em contato sobre a aula ou sobre qualquer outro assunto referente à igreja, estejam à vontade para entrar em contato comigo, tá? Bom, antes da gente começar a aula propriamente dita, vou fazer só uns preâmbulos aqui. Vou falar um pouquinho da IPB, só para a gente ter uma ideia, para aqueles que ainda não conhecem como funciona a IPB, porque no correr da aula eu vou falar muito sobre a questão bíblica, como a Bíblia fala sobre, o que a Bíblia fala sobre o governo da igreja. E antes de eu entrar nisso, eu quero dizer para vocês como que é o governo da igreja, em pinceladas rápidas, dentro da IPB. Porque aí, à medida que eu for falando isso lá com foco na Bíblia, você vai poder ir lembrando, o Lúcio falou que isso aí na IPB é feito desse jeito. Na IPB é uma forma de você ir batendo aquilo que a palavra fala com aquilo que a igreja pratica, que a IPB pratica. Como é que a IPB funciona, então? Ela é organizada em concílios. Os concílios são colegiados ou são assembleias constituídas de pastores e de presbíteros. Cada concílio tem jurisdição e tem matérias da própria competência dele. E os concílios inferiores, eles estão sujeitos à autoridade, à inspeção e à disciplina dos concílios superiores. Dentro da IPB, o concílio que está mais próximo do membro da igreja é o conselho da igreja. Ele exerce jurisdição sobre a igreja local. É o conselho da IPN, por exemplo. Acima do conselho da igreja local, nós temos os presbitérios, que ele exerce jurisdição sobre os ministros e sobre os conselhos de uma determinada região. Acima dos presbitérios, nós temos os sínodos, que ele exerce jurisdição sobre 3 ou mais presbitérios. E acima dos sínodos, o Supremo Concílio da IPB, que ele exerce jurisdição sobre todos os concílios da IPB espalhados pelo Brasil. Mais informações institucionais sobre a IPB estão disponíveis na Constituição da IPB. Existe um manual, que é o Manual Presbiteriano, eu tenho a última versão dele, 2013, em PDF. Se alguém quiser, pode me mandar um e-mail que eu encaminho para vocês. Mas se vocês quiserem baixar, lá no site da IPB ele está disponível, não é de graça. Você pode ir lá e baixar e ter para você consultar. Lá vai falar tudo sobre a nossa igreja. Um segundo assunto que eu queria falar como preâmbulo é um livro que o pastor Marco Antônio indicou, que é um livro muito bom que fala sobre o governo da igreja local. Esse livro chama Como Cristo Governa a Igreja, desse autor aí, Guy Prentice Waters. Esse autor aí, ele é professor de Novo Testamento do Seminário Teológico Reformado, lá no Mississippi, é ministro da Igreja Presbiteriana lá nos Estados Unidos, e é um livro muito bom, que ele vai tratar com mais profundidade os assuntos que nós vamos conversar aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser aprofundar mais o assunto, você pode adquirir esse livro. Eu acho que tem e-book dele também, lá na Amazon. Aí você pode baixar e dar uma lida para poder conhecer melhor. Qual que vai ser a agenda da nossa aula, então? Na nossa aula, nós vamos falar sobre o governo da igreja, sobre a finalidade do governo da igreja, sobre o modelo deste governo, o poder da igreja, o exercício do poder da igreja, a estrutura do governo da igreja e o chamado dos oficiais.
Quando eu estiver dando essa aula, eu quero que vocês pensem em como tudo que eu disser aqui funciona na IPN. Aqueles que já conhecem a IPN e já têm algum contato, já teve ideia mais ou menos de como as coisas funcionam dentro da igreja. Se você já é membro da igreja, você já vai saber isso com mais propriedade. Se você não é, de repente você já viu alguma coisa, tenta fazer o paralelo para você ver se realmente o que a gente pratica na IPN é o que a palavra de Deus fala, e isso vai ajudar a fortalecer dentro de vocês a convicção que eu tenho, que é a convicção de que a nossa forma de governo ela é abençoada por Deus, porque foi a forma de governo que Deus escolheu para que as igrejas se organizassem. Para começar a falar sobre governo da igreja, governo, então, é o método pelo qual a igreja é governada, né? Só um minutinho que eu tenho que arrumar aqui, que está tampando meu slide. É o método pelo qual a igreja é governada. Quando a gente fala de governo, hoje em dia, isso é muito mal visto. A sociedade que a gente vive, essa sociedade pós-moderna, ela não reconhece verdades e nem admite absolutos. Então, toda vez que você fala em uma instituição ou que você fala de autoridade, isso é colocado sob suspeita por essa sociedade pós-moderna. Então, quando a gente fala em igreja, que é uma instituição e que existe autoridade dentro dessa igreja, que a igreja tem uma forma de trabalhar, isso é visto como algo negativo pela sociedade pós-moderna. Só que a igreja, e aí não é a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela tem uma mensagem absoluta para transmitir, a começar pelo nosso Deus, que é um Deus absoluto. Ele nunca teve um começo e nunca terminará. Isso abala a mente humana. Toda criança pergunta: quem fez Deus, pai? Aí o pai, quando ele é sábio, ele fala: ninguém fez Deus, filho. Deus simplesmente é. Ele sempre foi, sem começo. Isso na mente de uma criança e na mente de alguns adultos não bate muito bem. Como é que Deus sempre existiu? Tudo que existe foi alguém que fez ou foi feito de alguma forma, né? E esse conceito vai contra esse mundo que é cada vez mais relativista. Mas não é só a questão do nosso Deus ser absoluto. Nós, cristãos, nós temos também uma mensagem a passar. Nós cremos em verdades, em valores, em princípios absolutos. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Nós cremos que Jesus Cristo é a verdade. Nós cremos que só Jesus Cristo é o Salvador. Nós cremos que só Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. Nós cremos que só Jesus Cristo é a porta do céu. E isso tudo, num mar de relativismo como que a gente vive hoje, o cristianismo acaba sendo uma ilha de verdade absoluta nesse mar de relativismo. Então a igreja, ela anuncia nesse mundo caído que há um absoluto, e ele é Deus. A autoridade de Deus é absoluta, a palavra de Deus é absoluta. Nós temos uma outra mensagem também ao mundo. Nós somos a igreja, somos um corpo, o corpo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo reina sobre a igreja. À medida que eu for colocando aqui as transparências com os textos bíblicos, eu vou ler, mas se você quiser ler na sua casa também, você fica à vontade para a gente ler junto e você também participar, tá? Em 1 Coríntios 15, de 24 a 27, Paulo fala lá para a gente: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então Deus, ele está reinando. A igreja é de Cristo e ele reina sobre ela. A igreja ela foi criada de uma forma divina por Jesus e nós somos governados de uma forma divina pelo mesmo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo e ele é a nossa cabeça. Ele reina no nosso meio, dentro de nós, e não distante de nós. Ele não é um Deus que está ausente ou que está à distância observando as coisas que acontecem. Lá em Lucas 17, 21, Jesus fala assim: nem dirão ele aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós somos seus embaixadores nesse mundo e devemos nos comportar, tanto individualmente como na igreja,
como a igreja também, de forma a honrar ao Deus a quem a gente serve. O nosso Deus é um rei que se faz presente e nós estamos na vitrine do mundo. Lá em João 13, 34 e 35, Jesus fala: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Isso é uma coisa que, para mim, é muito forte. Eu imagino o seguinte: uma pessoa de fora da igreja, ele tem que olhar para a igreja e ver o seguinte: gente, como é que pode tantas pessoas diferentes, vindas de estados diferentes, às vezes até de outros países, com criações diferentes, como é que pode essas pessoas se amarem tanto como elas se amam? Só tem uma explicação para isso. Essa é a igreja de Jesus. Por isso é que eles se amam desse jeito. É isso que Jesus está falando aqui para a gente. Nós vamos ser conhecidos pelo amor que nós vamos ter, que nós temos uns pelos outros. O mundo, então, tem a oportunidade de ver como é que funciona uma comunidade que se submete docilmente ao senhorio de Jesus Cristo. A igreja é como se fosse um rascunho do futuro reino de Cristo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o mundo quiser saber como é que vai ser o futuro reino de Deus, basta olhar para a maneira como Cristo governa a sua igreja. Isso é muito bonito isso, e é muito sério isso, né? Lá em Colossenses 1, 13 e 14, Paulo também nos ensina: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa, então, é a realidade. Cristo reina. Nós vivemos no reino do Filho do amor de Deus. E neste reino temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar. Mas então, se Cristo governa a igreja, qual que é a finalidade desse governo? Os instrumentos, para a gente falar da finalidade, vamos fazer uma comparação entre o governo secular e o governo eclesiástico. Os instrumentos, os símbolos do poder e da autoridade dos governos humanos e da igreja, eles são bem diferentes. Os governos humanos, o símbolo é a espada. Ela é usada para coação, para punir, para execução mediante a força. Você desobedeceu uma lei, você vai receber uma multa, você vai receber uma punição, você até pode perder a sua liberdade, você vai preso. Já no governo eclesiástico, os símbolos são as chaves para ligar e para desligar, para conectar e para desconectar. Lá em Mateus 16, 19, Jesus fala: Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa chave ela é dada aos oficiais da igreja, não para punir como a espada, mas para edificar. Na hora de admitir alguém no corpo de Cristo como membro da igreja visível, o conselho é quem vai fazer isso. Na hora de exercer a disciplina, sempre visando a restauração e nunca a punição, o conselho é quem vai fazer. Se for preciso excluir alguém da comunidade da igreja pelo comportamento ímpio dele, quem vai fazer isso também vão ser os governantes da igreja, o conselho. Qual é a finalidade, então, do governo da igreja? Por que deve haver um governo na igreja? As finalidades do governo da igreja, elas estão ligadas, em primeiro lugar, à missão da igreja. O governo da igreja está intimamente ligado à missão da igreja. Lá em Mateus 28, 18 a 20, a gente vê a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na grande comissão, então, Jesus, primeiramente, chama para si a responsabilidade da autoridade. Ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Em seguida, ele dá essa autoridade, comunica essa autoridade aos apóstolos. Quem recebe a missão em primeira mão e primeiramente são os oficiais da igreja.
para que eles possam cumprir a missão, eles recebem essa autoridade das mãos do Senhor. Bom, mas então, o que o governo da igreja tem a ver realmente com a missão? A questão é a seguinte: para que a igreja possa cumprir essa grande comissão, que é a missão dela, com fidelidade, ela precisa ser bem governada. Uma igreja que sai para evangelizar e não é bem governada, ela dá um péssimo testemunho ao mundo. Você imagina os membros da igreja saindo para evangelizar, trazendo almas sedentas por conhecer a palavra de Deus e entram numa igreja em que o governo é bagunçado, em que o governo não é de uma forma, não é feito de uma forma correta. E isso para aquelas pessoas que estão chegando, que são novos na fé, é um testemunho que pode, inclusive, causar um afastamento dessas pessoas. Elas podem não só sair daquela igreja que evangelizou, como podem não procurar outra igreja. É um testemunho muito ruim que a igreja dá. Tá? Então, a igreja tem como tarefa primordial a pregação do evangelho, que é o anúncio, a proclamação de que Deus quer salvar o homem através de Jesus. Junto dessa tarefa, porém, está incluída uma outra atividade, que é a atividade de ensino. Como afirma o texto bíblico que a gente acabou de ler, os discípulos e nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Só que para isso nós temos que ensinar todas as nações. Além de evangelizar, a igreja tem uma outra tarefa fundamental, que é de aperfeiçoar os santos, é de promover o ensino da sã doutrina para todos aqueles que chegam aos pés do Senhor Jesus. A igreja, então, a finalidade de missão da igreja e de ensino estão muito ligadas uma à outra. Você, para evangelizar, você tem que ensinar o que a palavra de Deus fala. Né? Uma terceira finalidade do governo da igreja é a ordem. Com respeito à ordem, todos nós, aqueles que já são crentes, ou aqueles que já têm conhecimento da palavra, eles sabem que o nosso Deus não é Deus de confusão, e sim Deus de paz. Lá em 1 Coríntios 14, 33, Paulo já fala isso. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios, até o versículo 10, Paulo fala sobre a ordem necessária nas igrejas. E ele conclui no versículo 40, contudo, porém, seja feito com decência e ordem. O governo da igreja é o responsável pela manutenção dessa ordem. O governo da igreja é que vai zelar para que essa ordem que deve haver nas igrejas, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, o governo da igreja é que vai zelar para que essa ordem exista. Uma outra finalidade do governo da igreja é a disciplina. Muitas pessoas, quando elas são impactadas pela mensagem do evangelho e por Deus na sua conversão, e eles experimentam uma transformação tão grande que eles chegam a pensar que todo mundo na igreja é perfeito. Porém, não basta alguns dias ou algumas semanas dentro da igreja para eles descobrirem que isso não é verdade. Todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos. E na igreja nós encontramos falhas, erros e limitações. Um pastor da nossa igreja, o pastor Marcos Alexandre, ele até brinca não, que é uma coisa séria, né? Mas ele comenta falando o seguinte: se você algum dia descobrir uma igreja que não tem erro, que é perfeita, não entra nela não, senão você vai bagunçar essa igreja. Por quê? Porque a igreja é como se fosse um grande hospital espiritual. Todos nós que estamos aqui dentro, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós carecemos da graça e do perdão de Jesus. E carecemos que Jesus nos impacte para nos trazer para cá e que Jesus continue nos abençoando, vivendo em comunidade, para que a gente possa crescer espiritualmente. Mas a própria palavra nos ensina a maneira... então, eu estava falando que muitos descobrem que a igreja não é esse mar de rosas, não é um mundo perfeito. Né? Na igreja nós temos muitas falhas. A maneira da gente lidar com esses erros, segundo a palavra, é com amor e paciência. A gente vai nos ajustando aos poucos e assim nós vamos progredindo, todos juntos. Mas a própria palavra também nos ensina que quando se trata de pecado, a igreja deve agir diferente, ela deve usar disciplina. O próprio Deus, ele nos disciplina. Lá em Hebreus 12, 6,
A palavra nos fala que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E no versículo 10, falando dos nossos pais terrenos, diz: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Quando Deus nos disciplina, é para o nosso bem, para que não venhamos a ficar perdidos no pecado e no mundo para sempre, para que a gente não fique distante dele em função do pecado. Da mesma forma, a disciplina na igreja deve ser para o bem do irmão ou da irmã, para restaurá-lo a Deus e corrigi-lo no seu caminho, não para jogá-lo no desprezo e na solidão. O objetivo da disciplina na igreja nunca deve ser de humilhar, de desprezar ou de abandonar o irmão. Toda e qualquer disciplina, segundo a palavra de Deus, na igreja, tem o objetivo de restauração. Essa é a grande palavra que está junto com a disciplina. Existe uma última finalidade do governo da igreja, que é a beneficência. Aqui a gente tem que considerar que existe uma diferença entre a responsabilidade da igreja e a do indivíduo. A palavra ela traz muito clara quais são as responsabilidades da igreja quanto à beneficência e quais são as responsabilidades dos membros da igreja individualmente quanto à beneficência. Só que a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, porque isso daria uma discussão mais longa, o tempo que nós temos aqui não permite. Mas o fato é que poucos assuntos são tão enfatizados nas Escrituras como a responsabilidade do cristão individualmente e da igreja em termos de beneficência. A gente vê isso lá em Atos 6, 1, 4, quando foi instituída a diaconia, para ficar encarregada do cuidado com a comunidade, principalmente quanto às viúvas. A gente volta a ver isso em Romanos 16, 25 e 26. Paulo fala que a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E muitos outros exemplos a gente encontra na palavra sobre essa questão da beneficência. Em conclusão, uma igreja bem governada, bem administrada, cumprindo essas finalidades, é abençoada por Deus. Quem cumpria originalmente essas funções de governo da igreja eram os profetas e apóstolos. Eles ensinavam, disciplinavam, cuidavam da beneficência, mas aí chegou uma hora em que a beneficência foi ficando pesada. Então vieram os diáconos, os ministros da misericórdia, para ajudar nesse trabalho. Junto com os apóstolos, vieram os presbíteros por ordenamento divino, para assumir o trabalho que os apóstolos fizeram. Não mais para revelar doutrina nova ou para revelar doutrina inspirados pelo Espírito Santo, mas de ensinar a doutrina que já havia sido revelada e que foi recebida pelos apóstolos. Então, essa, basicamente, é a finalidade do governo da igreja. E quanto ao modelo de governo? Para cumprir essa finalidade, a gente pode ter vários modelos de igreja. Será que há um modelo de governo de igreja estabelecido na palavra de Deus? Hoje, a gente vê as igrejas sendo criadas a todo momento. Você passa numa rua aí, tem uma loja vazia, você passa dali a um mês e já vê uma igreja ali. Normalmente, essas igrejas novas que estão sendo criadas nessa avalanche, nessa rapidez, elas são centradas no fundador da igreja, no pastor, no apóstolo, no bispo, ou em outro nome qualquer que ele tenha. E, normalmente, o modelo de governo que essas igrejas utilizam são modelos centralizados e que buscam a centralização de poder nessa pessoa, que é o fundador da igreja. E esse modelo de governo traz embutido nele facilidades para a manutenção desse poder. Então, procura centralizar o poder na figura do fundador e traz facilidades para que esse fundador se perpetue na manutenção desse poder. Mas aí nós vamos pensar um pouquinho aqui. E se a Bíblia, e se a palavra de Deus, e se o próprio Deus, através da Escritura, tivesse estabelecido um modelo de governo da igreja? Qual seria a nossa resposta a tudo isso? Eu creio que nós simplesmente obedeceríamos, adequando a igreja a esse modelo, e viveríamos segundo esse preceito. Afinal, a igreja é de Cristo. Se Cristo, que criou a igreja, estabeleceu um modelo de governo para ela, nós, mais do que depressa, como servos de Cristo, nós temos que adotar esse modelo de igreja que Jesus estabeleceu e que está estabelecido na palavra.
Acontece que esse modelo existe, e basta um exame das Escrituras que esse modelo salta aos olhos, na forma como Cristo, os apóstolos, os presbíteros e diáconos governavam a igreja primitiva. É nisso que a doutrina reformada crê. E essa é a decisão que nós, enquanto pessoas que estão analisando os modelos de igreja, é a decisão que nós temos que tomar. Em qual modelo de governo nós vamos crer? Nós vamos crer que o modelo de governo deve ser exatamente da forma estabelecida na Bíblia, como diz a doutrina reformada, ou nós vamos crer que o modelo de governo deve ser outro, diferente do que diz a Bíblia. De acordo com o que cremos, nós não temos a liberdade de inventar ou de criar um modelo. A igreja não é do homem, como eu acabei de falar, a igreja é de Deus, e Cristo é o seu cabeça. E ele é quem tem o direito de dizer como que a igreja deve ser governada. Quando dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Vale para a doutrina, para a ética, para o culto, para o governo da igreja, para todas as áreas da nossa vida. A regra de fé e prática se aplica a tudo que diz respeito a gente. Então, diante disso, como é que Cristo diz, então, que a igreja deve ser governada? É estabelecida nas Escrituras preceitos, princípios e exemplos que, a partir deles, nós podemos ver como Deus quer que a igreja seja governada. Vamos ver, então, quais preceitos, princípios e exemplos o apóstolo Paulo nos dá sobre isso. Por exemplo, lá em Atos 20. Em Atos 20, Paulo estava em Mileto, estava a caminho de Jerusalém. Ele queria se despedir dos presbíteros de Éfeso. Aí, lá no versículo 17, ele manda chamar os presbíteros que governavam a igreja de Éfeso e a representavam. Paulo já aceita que aqueles presbíteros representavam aquela igreja. No versículo 25, ele sabe que não vai ter muito mais tempo com eles. Então, lá ele fala assim: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E no versículo 28, ele fala, concluindo lá, ele fala: atendei por vós e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Está lá em Atos 20, 28. A palavra bispos aqui, o significado dela é de supervisores. O ofício dessas pessoas era eles eram presbíteros. O trabalho deles era serem supervisores que pastoreavam o rebanho de Deus. Ou seja, o coração com o qual os presbíteros deviam realizar esse trabalho de supervisão é com o coração de pastor. É com o coração de alguém que cuida, que zela e que protege as suas ovelhas. Mas aí, dentro das igrejas, a gente pode ter situações em que gerem dificuldades. Isso aconteceu naquela época e acontece até hoje. Em caso de dificuldade quanto à doutrina, disciplina, culto e governo, a palavra de Deus também nos orienta o que a gente deve fazer, quando a gente tiver dificuldade sobre isso. Esses casos são resolvidos administrativamente pela consulta ou pela intervenção dos concílios superiores. Lembra que eu falei lá atrás como é que funciona a IPB? Tem vários concílios, um superior ao outro. Então, a consulta ou intervenção dos concílios superiores, que deverão se guiar pela autoridade final da Escritura Sagrada para promover a pureza e a unidade de verdade. Lá em Atos 15, tem um outro exemplo, que em Atos 15 fala sobre o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio cristão, naquela época ainda, lá de Atos dos Apóstolos, né? O que é um concílio? É uma assembleia, uma reunião para tratar de questões de doutrina. A gente já falou isso lá atrás. No versículo 1 e 2 de Atos 15, Paulo e Barnabé estavam em Antioquia. Aí surgiu uma questão de doutrina. Algumas pessoas começaram a ensinar que a circuncisão era obrigatória para os gentios, senão os gentios não seriam salvos. Paulo e Barnabé começaram a discutir com eles e, como eles não chegaram a uma conclusão, resolveram levar a questão aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Lembro de novo que eu falei lá no início, subiu.
Estava com eles lá em Antioquia, e eles resolveram levar para o concílio superior. Reuniram os apóstolos e presbíteros em Jerusalém. No versículo 6, fala que então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Os apóstolos e os presbíteros se reúnem, houve um grande debate, e após a discussão, nos versículos 22 e 23, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. E aí vem escrevendo o resultado daquela conversa toda. Então, eles resolveram levar a questão aos apóstolos. Espera aí que eu me perdi aqui. Vou tomar cuidado aqui, senão passa os slides. Então, nesse versículo 22 e 23, a gente vê que os apóstolos e os presbíteros decidiram e enviam a decisão para a igreja. Uma coisa interessante que a gente nota aqui é que a decisão foi conjunta, não teve superioridade. Os apóstolos não falaram assim, não, nós andamos com Jesus, nós somos um pouco superiores aos presbíteros. Então, o que a gente decidir aqui, a gente conversa com você. Não houve nada disso. A decisão foi tomada sem superioridade de uns sobre os outros. Lembra de novo de como funciona a nossa igreja. Nossa igreja nós temos o conselho, onde nós temos pastores, que estão os presbíteros docentes, e temos os outros presbíteros, que são chamados presbíteros regentes, e todos tomam a decisão em conjunto. Na reunião do nosso conselho, o voto do pastor Marco Antônio não vale mais do que o meu voto, por exemplo, que sou presbítero, e de qualquer outro presbítero. O voto do pastor Walter não vale mais que o voto de outro presbítero. As decisões são tomadas em conjunto. Por quê? Porque a nossa forma de governo segue a palavra, segue o que a palavra determinou e o que os nossos antepassados na fé fizeram, e nós seguimos isso, né? Aliás, quando a gente fala em igualdade entre apóstolos e presbíteros, os próprios apóstolos também se viam como presbíteros. Lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1, Pedro fala: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Na carta de 2 João, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele fala: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. Na terceira carta de João, o presbítero ao amado Gaio. Então, eles mesmos se consideravam presbíteros também, não se consideravam superiores a ninguém. O único superior a todos nós é Jesus Cristo, e é orientados por ele, pelo Espírito dele, que nós tomamos as decisões e procuramos tomar decisões. Bom, nós já falamos do governo da igreja, da finalidade, do modelo desse governo da igreja. Mas de onde vem o poder? De onde vem o poder da igreja? Aquilo que eu falei no início, o Guy Prentice Waters, ele fala o seguinte, nos ajuda um pouquinho nisso, ele fala: a doutrina da igreja, sua disciplina e os ofícios derivam de Jesus e não de qualquer autoridade humana. O poder do Estado, dos governantes no mundo secular, ele emana do povo. O povo faz um acordo popular, soberano, em que entrega nas mãos dos governantes a autoridade para que eles o representem. Na igreja, a doutrina reformada ensina que o poder dos oficiais não emana da Assembleia, porque nós temos um cabeça na igreja. Toda a autoridade emana deste cabeça, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em Lucas 10, 19, ele nos diz: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Como nós já vimos lá atrás, em Mateus 18, 19, na grande comissão, Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra e deu essa autoridade aos líderes da igreja. Essa autoridade não é deles, dos presbíteros, não é uma autoridade que os presbíteros têm. Essa autoridade é delegada, ela foi dada pelo Senhor Jesus. Qual é a implicação, então,
do fato dessa autoridade ter sido delegada e ter sido dada unicamente pelo Senhor Jesus. Isso tem algumas implicações que, às vezes, a gente, no dia a dia, a gente não para pensar. A primeira implicação é que a Assembleia não é a fonte última do poder dos oficiais. Quem dá esse poder aos oficiais não é a Assembleia. Segunda questão, segunda implicação, nem o poder da Assembleia vem dela mesma, mas sim de Cristo. A terceira implicação é que Cristo concede seu poder e autoridade à Assembleia, que ela elege os seus oficiais. E a quarta implicação, estes oficiais eleitos, por sua vez, exercem essa autoridade em nome de Cristo. Quando a gente reflete sobre isso, isso leva a algumas conclusões que talvez algumas pessoas podem ainda não ter tido, que são as seguintes. Primeiro, os oficiais, então, não prestam conta primariamente à igreja, eles prestam conta a Cristo. A lealdade dos oficiais da igreja não é para com a membresia, mas para com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um exemplo disso. Se a maioria dos membros da IPN decidir mudar a direção doutrinária da igreja, o conselho, mesmo que seja minoria, se entender que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, não deve lealdade à maioria da igreja. Isso é muito importante porque, para algumas pessoas, como os oficiais foram eleitos pela Assembleia, eles deviam fazer o que a maioria da igreja quer, o que a maioria da Assembleia quer. É assim que funciona na democracia, né? Abraham Lincoln já dizia que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Só que na Igreja de Cristo não é assim. A Igreja de Cristo não é uma democracia. O governo da igreja é o governo de Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é diferente do conceito que a gente vê no mundo. Como então que os oficiais, como que então o governo, como que então é exercido esse poder dentro da igreja? Mais uma vez, o nosso autor aqui que está nos ajudando, ele tem algo a dizer sobre isso. Ele fala o seguinte: o poder que Cristo confiou à sua igreja é conferido a todo o corpo, os governantes e governados. Este poder, sendo exercido pelas pessoas, estende-se à escolha daqueles oficiais que Cristo nomeou na sua igreja. Bom, Lúcio, mas como é que funciona isso então? Como é que esse poder que é de Cristo se expressa na Assembleia, na hora da eleição e no corpo de Cristo? A coisa funciona mais ou menos assim, ó. Todo o poder emana de Jesus Cristo, reinando sobre a sua igreja. Cristo concede seu poder e autoridade à Assembleia. E a Assembleia elege os seus oficiais. Estes oficiais, por sua vez, exercem essa autoridade em nome de Cristo. Em outras palavras, Cristo é quem chama e nomeia os oficiais. O voto da Assembleia é a maneira como esse chamado é reconhecido. Quando a Assembleia elege os oficiais, eles passam a ter autoridade dada por Cristo, e não pela Assembleia, para atuar na sua área de competência. Um exemplo que nós tivemos no ano passado aqui na igreja, na eleição de oficiais ocorrida em 2020, nós tivemos mais de 110 nomes indicados. Por razões teológicas e constitucionais, a competência é do Conselho de encaminhar o processo eletivo. O Conselho define o número de vagas, a data e hora da Assembleia, o formato da Assembleia e também os candidatos que serão votados. Vamos ver o exemplo bíblico para fazer uma comparação de uma outra Assembleia para a eleição de oficiais, uma que houve lá em Atos 6, de 1 a 6. Lembra que eu falei da eleição de oficiais para o diaconato? No versículo 1, a gente vê que, como estava aumentando muito o número dos discípulos, teve uma murmuração, uma queixa dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Estava estipulado os critérios da eleição. As qualificações, tinha que ser cheios do espírito de sabedoria, a data e o número de vagas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Foi feita a assembleia e aconteceu a eleição pela comunidade. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Foi feita a ordenação. Vocês reparam que é exatamente o que a gente faz hoje, dentro da nossa igreja? Esse é o modelo bíblico. Esse é o modelo que Deus deixou registrado para a igreja, para que a igreja seguisse. Isso é o que nós cremos. Isso é o que a IPB, a IPN e as igrejas presbiterianas creem. Embora tenha havido um método, alguém pode falar assim, Lúcio, mas lá atrás, em Atos 1:26, quando Matias substituiu Judas, lá eles foi sorteio, não fizeram eleição, não. Embora lá naquela época tenha havido sorteio, o método estabelecido por Cristo para instituir oficiais não é o sorteio, é a eleição. Em Atos 14:23 está claro isso. Lá diz o seguinte, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E uma outra questão é o seguinte, se o método fosse por sorteio, a palavra não precisaria trazer qualificação para presbítero e diácono. É sorteio, é só sortear, né? Se há essa qualificação e se há essa orientação em Atos, a forma de se escolher os oficiais da igreja é através da eleição. Avançando um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais, o que é a igreja na visão reformada, né? Na sua relação com Cristo, a igreja é um reino. Ele reina, temos um rei que é Cristo. Na sua relação entre nós, a igreja não é uma monarquia, isso seria uma igreja do tipo episcopal, que é a igreja anglicana. A igreja não é uma oligarquia, em que o poder está na mão de alguns, como a gente vê hoje essas novas igrejas surgindo aí, que o poder está na mão do seu fundador. Não é uma democracia, como os batistas adotaram, com todo respeito aqui, não estou criticando os batistas nem a igreja anglicana, estou dizendo que não é o que nós entendemos que é a visão bíblica, que é os congregacionistas. Para nós, a igreja é um corpo, é uma comunidade funcional que funciona como se fosse o nosso corpo. No nosso corpo, nós temos o olho, e esse olho ele enxerga as coisas, mas a vitalidade dele não vem dele próprio, vem do corpo como um todo. Se o corpo está doente, o olho está doente, dali a pouco outra parte do corpo adoece, dali a pouco outra adoece. A vida está no corpo, não está no olho. A vida não está no braço. Se você pegar um braço e amputar e soltar esse braço, ele está morto. O braço só está vivo enquanto está junto do corpo. O olho só está vivo enquanto está junto do corpo. Nós, cristãos, só estamos vivos enquanto igreja quando estamos junto do corpo. Comparando, o olho é o conselho da igreja, são os oficiais da igreja. A boca são os oficiais que pregam a palavra. As mãos, os oficiais da misericórdia, os diáconos. Mas como então que esse governo da igreja está estruturado? Segundo a palavra, e isso é o que nós aplicamos na nossa igreja também, existem 3 ofícios na igreja. Os ministros da palavra, que são os presbíteros docentes, que a função deles é pastorear, governar e ensinar a igreja. E eles são separados pelas credenciais que eles têm de dom, preparação e formação. São o que nós chamamos aqui na IPN dos pastores da igreja. Embora a gente vá ver que os ministros do governo, os presbíteros regentes, também têm a função de pastorear, governar e ensinar a igreja. Então, se a gente fosse fiel à palavra de Deus, quem são os pastores da igreja da IPN hoje? Nós temos, eu teria que contar rápido aqui, mas eu acho que nós temos 25 pastores. Porque todos os presbíteros que não são pastores formais, que fizeram curso, que são pastores, são presbíteros docentes, os regentes também são pastores. E, além disso, nós temos ministros da misericórdia, que são os diáconos. Eles prestam serviço prioritariamente à família da fé, trabalham sob a supervisão do conselho e
Isso é importante refrisar, porque há vários anos atrás, ainda bem que isso é coisa muito antiga, na nossa igreja isso não existe mais. O diácono não é um grau inferior de ofício. O diácono não é um ofício de segunda categoria e nem um degrau para ser presbítero. Eu fui chamado para ser presbítero, mas eu primeiro tenho que ser diácono para eu ter algum tipo de capacitação para depois eu ser eleito presbítero. Não existe isso. Todos juntos, presbíteros e diáconos, trabalham sob a supervisão de um único cabeça, que é Jesus Cristo, e trabalham para o crescimento e edificação da Igreja de Cristo. Por último, como é que acontece o chamado dos oficiais? Os oficiais, eles são chamados, Deus quando chama, ele chama através de um chamado interno e de um chamado externo. O chamado interno, ele acontece no coração da pessoa, através de indicações dadas por Deus. A pessoa, então, é tocada pelo Espírito Santo para aquele chamado. Ela passa a ter a consciência de que ele está sendo impelido a uma tarefa especial no reino de Deus, por amor a Deus e a sua causa. E ela passa a ter convicção de estar qualificado para esse ofício e tem a experiência de que Deus é que está pavimentando o caminho. Deus foi quem me chamou e Deus vai pavimentar o caminho para que eu chegue a isso. Eu estou apenas me colocando à disposição de Deus. E Deus vai conduzir o processo. Deus é quem vai pavimentar o caminho para que aquela pessoa que foi escolhida por ele, que recebeu o chamado, atinja aquilo que ele deseja. E tem o chamado externo, que é quando esse chamado interno faz eco na comunidade. Através desse chamado interno, a pessoa passa a se dedicar mais à igreja, passa a estudar mais a palavra, passa a ser mais presente nas reuniões da igreja, e isso na comunidade produz um eco. E esse eco, ele é efetivado na eleição e na ordenação e exercício daquela pessoa. Então, a ordenação é um gesto visível de reconhecimento dessa vocação, que é uma vocação divina. Deus chama a pessoa para isso. A imposição de mão que o conselho dá, que a gente vê lá na frente, pode passar para alguns a impressão errada de que o conselho está dando poder. Não é o conselho que dá poder. O conselho não dá autoridade. O conselho não tem nem poder e nem autoridade nenhuma. O que o conselho faz ali na frente, quando ele faz a imposição de mãos, é reconhecer que Deus chamou aqueles oficiais e que, a partir dali, aqueles oficiais vão ter autoridade para exercer aquele ofício no qual estão ordenados. Quem está dando autoridade, está dando poder àqueles oficiais para poder exercerem a sua função dentro do corpo de Cristo, é Cristo, não é o conselho. Tá? Isso está muito claro lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Tá? Lá fala da qualificação dos presbíteros e diáconos também. Indo para a nossa conclusão, então. Cristo é o cabeça da igreja, fonte de toda a autoridade, reinando soberano sobre ela. Cristo exerce sua autoridade em sua igreja por meio da palavra e do seu Espírito Santo, em princípio. O próprio Cristo determinou a natureza do governo da sua igreja. A Bíblia aponta para um governo representativo, onde Cristo dota, chama e concede autoridade e prerrogativas exclusivas a homens que governarão a igreja local. Estes homens a Bíblia chama de presbíteros e diáconos no Novo Testamento. Cristo dotou membros comuns e oficiais da sua igreja com autoridade. A gente já viu lá, a Assembleia recebe autoridade para eleger e os eleitos recebem autoridade para exercitar aquilo para o qual eles foram eleitos. Cristo providenciou específico exercício da autoridade por meio de representantes, os presbíteros, separados para a preservação da doutrina, da adoração, da disciplina e permanente pastoreio da sua igreja. A função de pastorear a igreja não é somente dos pastores. A função de pastorear a igreja é também dos presbíteros. Existe na nossa igreja um hábito de pastores visitarem as casas das pessoas. Então, eu, como presbítero, vou dizer aqui, não, agora não dá para visitar, que nós estamos na pandemia, a visita agora está sendo pelo online, né? Mas quando você, meu irmão, receber a visita aí de um presbítero da igreja, através do Zoom, através de alguma rede dessa, você está recebendo a visita de um pastor. Tá?
Não é de um pastor, não é o pastor titular, não é o pastor que prega no domingo, não é o pastor auxiliar que também prega no domingo, mas é um pastor com igual responsabilidade de cuidar de você como esses outros pastores. Tá? Além disso, em cada igreja local existe uma pluralidade de diáconos auxiliando os presbíteros e exercendo esse ministério que é o ministério da misericórdia. A seleção dos homens deve obedecer à prescrição divina da qualificação dos oficiais. Eu já falei aqui, isso está lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e Tito, capítulo 1, de 5 a 9. E, por último, a admissão ao ofício é pela ordenação, com oração e imposição de mãos dos presbíteros. Reforçando mais uma vez, com essa imposição de mãos, o que os presbíteros querem? O que eles estão fazendo ali? Não estão transmitindo poder para ninguém e não estão... eles estão simplesmente ali reconhecendo a vocação que Deus colocou no coração daquelas pessoas e reconhecendo que Deus, através da sua ação na igreja, escolheu aquelas pessoas e que a partir daquele momento aquelas pessoas estão capacitadas por Deus, não pelos presbíteros, para poder exercer o seu ministério na igreja. Ok, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou pedir a vocês que depois entrem aí no nosso barcode aí para poder fazer a avaliação, para avaliar a aula de hoje, para dizer lá o que vocês acharam da aula, tá? Para que a gente possa estar melhorando sempre, procurando melhorar sempre os nossos cursos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Nós estamos aqui com o João Paulo e com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Como é que você está? Dá para você abrir aí seu microfone? Tudo bem, sim, presbítero. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá tudo bem com você, Lucas? Tudo bem. Eu participei só da última aula, não consegui participar da primeira. Eu tive um Sim. probleminha, eu entrei atrasado na aula, mas foi muito boa a aula de hoje. Que bom, Lucas. Ó, essa aula vai estar disponível desde o início lá no YouTube depois. Se você quiser assistir o iniciozinho dela, basta você ir lá depois e assistir, que aí você complementa o que você já viu aqui. Tá? Você é de onde, Lucas? É aqui da IPN mesmo? Que eu não estou te Ah, reconhecendo. sim, antes da pandemia, né, o pico da pandemia de abril de 2019, eu já tinha participado todos os domingos da escola bíblica junto com jovens. Só Ah, que que bom. eu não tive uma presença tão forte por causa de empresas de trabalho, então as pessoas não me viam tanto assim na igreja. Sim. E aí depois veio a pandemia e infelizmente eu não pude Aí participar ninguém mais. mais viu ninguém, né, Lucas? É, mas eu conversei com o reverendo Marco Marco e ele Antônio? me... Hã? Marco Antônio, né? Não, Marco Brown Max. É o Marco Antônio E Baumgartz. aí ele me recomendou a aula, né, de presbiterianismo avançado. E aí eu estou ouvindo e aprendendo muito. Eu já tinha lido algumas coisas sobre o presbiterianismo e por isso eu acredito que entender um pouco mais da estrutura de uma igreja reformada também vai me ajudar bastante na minha fé. É isso. Sim. Você trabalha onde, Lucas? Só por curiosidade. Eu trabalho aqui em Brasília, no aeroporto de Brasília. Ah, você trabalha no aeroporto? Sim. Em alguma empresa aérea? Não, eu trabalho na gestora do aeroporto, na Inframérica. Ah, tá. Na Inframérica, né? Ah, que legal, Lucas. Você já frequenta alguma igreja? Ou está se aproximando agora? Eu, eu frequento a IPN, mas eu Sim. não sou membro dela. Eu sou. Sim. Antes da IPN, você frequentava alguma outra igreja ou não? Sim, eu cresci. Eu não nasci na igreja evangélica, mas eu cresci dentro da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, né? E há uns 4 anos atrás eu conheci a fé reformada, me interessei muito, me fez crescer muito na fé e por isso eu busquei uma igreja reformada, mas eu nunca congreguei numa até vir para Brasília. Antes eu era de São Paulo e aí eu Ok, nunca. Lucas. Exato. Eu fiz essas perguntas mais para te conhecer. Meu nome é Lúcio, você está vendo aí, eu sou presbítero aqui na igreja.
Minha conversão também foi algum tempo atrás, foi em 1992, já tem Pertinho, mais. pertinho. Foi logo ali. Mas é muito bom que você esteja aqui com a gente, viu? Continue a acompanhar aqui as nossas aulas. Como eu falei no início do curso, duas coisas só que eu queria te chamar a atenção sobre isso. Essas aulas aqui elas estão sendo dadas pelos pastores e pelos presbíteros da igreja. Então, a cada domingo você vai ver uma pessoa diferente dando a aula. É bom porque você vai conhecendo os presbíteros, conhecendo os pastores mais próximos, né? E uma outra questão que eu chamei a atenção também, que eu sempre falo com os membros que estão chegando, estão se aproximando da IPN, que ainda não fizeram a profissão de fé, é que não tenho nenhum receio de se aproximar. O hospital aqui é grande, tá? Eu brinco, o pastor Marcos Alexandre, ele fala que a igreja é como se fosse um hospital, né? Onde todos ali estão carecendo de consolo, todos estão carecendo da graça de Deus, todos estão carecendo da misericórdia dele. Então, não se acanhe se você descobrir algum erro, descobrir alguma falha, às vezes em mim, às vezes em algum outro irmão, que isso não seja motivo para você se afastar da igreja, viu, Lucas? Porque nós todos somos imperfeitos, a gente está aqui como aquele bando de ovelha que está o pastor lá na frente, que é Jesus, guiando as ovelhas, e as ovelhas estão aqui, se esbarrando umas com as outras. Eu chego para cá, esbarro numa ovelha, chego para lá, esbarro para outra, até que a gente para de esbarrar e vai todo mundo junto. Essa é a função da igreja também, é que a gente, enquanto igreja, a gente vai aprimorando a nossa convivência e vai melhorando a forma da gente conviver, aumentando o amor que a gente tem uns pelos outros. Muito bom ter você aqui. O João Paulo quer falar alguma coisa, João? Só queria dizer para o Lucas que tanto a avaliação dessa aula quanto o link que tem lá todas as aulas, eu mandei para o seu chat, tá? Então, você tem lá o link para essas duas, tá bom? Perfeito, recebi aqui. Recebeu, né, Lucas? Uhum. Gente, vamos encerrar. Então, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos esse tempo, Senhor, todo domingo, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor, para que a gente possa crescer, para que a gente possa perseguir o nosso alvo, Senhor, que é Cristo, e para que a gente se aproxime mais dele, Senhor, em estatura espiritual e em conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa vida para que cada vez mais, Senhor, nós tenhamos a disposição de te seguir, a disposição de obedecer tudo aquilo que o Senhor quer para a gente e que a gente possa fazer da nossa vida, Senhor, um altar a Ti. Que em tudo aquilo que a gente faça na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, dentro da igreja, que tudo que fazemos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino, Senhor. Esteja nos orientando, nos guardando, que Teu Espírito Santo esteja tomando conta de nós, cuidando de nós durante essa semana agora, Senhor, e que nós possamos, domingo que vem, estar de volta aqui à Tua casa e de volta à EBD para aprender um pouco mais ainda da Tua palavra. Que durante a semana estejamos todos debaixo da Sua graça, da Sua proteção, que possamos nos manter, Senhor, longe dessa doença que tem assolado o mundo, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade, do nosso país. Envia, Senhor, as tuas bênçãos, para que essa doença, Senhor, seja afastada de uma vez por todas. Esteja com todos os nossos enfermos, Senhor, quer seja da Covid, quer seja de outras doenças, refofando, Senhor, o leito deles, esteja com as famílias, levando consolo, Senhor, levando harmonia, levando paz, e cuide de todos nós, Senhor. Nos traga em segurança de volta agora para o culto da noite, em nome do Teu Filho Jesus e com perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Gente, amém. Um bom dia para vocês, um bom domingo, Lucas, bom domingo, João Paulo. João Paulo, essa conversa que a gente teve aqui com o Lucas no final, se você depois, se vocês quiserem editar, porque a aula, na verdade, terminou um pouquinho antes, né? Eu não sei até onde vocês estão deixando tudo ou não, aí a edição é com vocês, tá? Talvez fosse bom tirar, tá sem som. Eu vou parar agora a gravação.